80 cidades do norte de Minas estão em estado de emergência por causa da seca. Em Montes Claros, as duas lagoas já sentem o efeito da estiagem. É o meio ambiente, o ser humano está descuidando das mananciais, dos locais onde é que brota água. E ainda saiba quais são os critérios que devem ser feitos em um testamento para ter validade legal. Tem também uma matéria sobre oficinas para pais e filhos que estão em processo de divórcio e dicas em nosso ABC Judiciário. A gente começa essa edição falando de um problema que tem afetado a maioria dos brasileiros, que o país enfrenta uma longa estiagem. Todo mundo já sabe, mas a situação tem se agravado cada vez mais e modificado o ecossistema. Em Montes Claros, 2 dos principais cartões postais já não são mesmo de outrora. As lagoas do Parque Municipal Milton Prates e do Interlagos estão com baixíssimo volume de água. Além da seca, o lixo compõe este cenário degradante. Para a população que acompanha de perto, é difícil esconder a tristeza. O parque, que era o local preferido para este policial civil fazer caminhada, já não tem o mesmo cenário de antes, situação que o preocupa. A primeira vez que eu vejo esse estado dessa lagoa, como que está seco demais, pouca água, metade de água da lagoa. A aula de campo dos alunos da escola Plínio Ribeiro teve que ser adaptada. É que a seca da lagoa do Parque Municipal Milton Prates não deixou que parte do ecossistema fosse identificado, mesmo sendo possível andar onde meses atrás estava tomado pela água. A maioria das plantas morreu, né, por causa da falta d'água e a sequidão, né? Que a gente vai observar as espécies que a gente está estudando na aula e como a seca atingiu o parque, a gente não conseguiu observar a maioria das espécies, porque necessita de água para elas se reproduzirem. A professora de biologia conta que se assustou com o que viu por aqui e acredita que a urbanização desenfreada tem grande parte da culpa. Tudo que a gente mexe no subsolo, tudo que a gente mexe no lençol freático, a gente acaba perdendo os nutrientes, né, e a umidade desse solo. Então, obras de urbanização que acontecem ao redor desse território, que seria de preservação, afeta nitidamente no que seria, né, aqui no caso, o Parque Municipal. Mas, de acordo com o secretário de Comunicação do município, não é possível identificar se as obras de urbanização tenham a ver com a situação do local. A seca da lagoa, ela é exatamente a que está acontecendo em toda a região, em toda a cidade, em toda a região. Um período de seca que já vem se acumulando há anos e que este ano se agravou profundamente. Tanto que o prefeito Humberto Souto decretou o estado de calamidade hídrica exatamente pela falta de água que existe em toda a região. E a lagoa aqui não poderia ser diferente, ou seja, as nascentes e as que abastecem aqui a lagoa, elas também foram prejudicadas com esse período. Segundo ele, o assoreamento é também um problema grave já identificado. Esse problema da terra na lagoa é um problema que, obviamente, vem se acumulando há anos. Ninguém nunca tomou a providência. Já foi feito aqui um processo que se chama batimetria, que é medir a profundidade ideal e tentar voltar à profundidade original do lago. Isso já foi feito e esses estudos detectaram que tem que ser retirado daqui da lagoa 58 mil metros cúbicos de terra. Situação parecida enfrenta a lagoa de Interlagos, do outro lado da cidade. Por aqui, os animais tentam se alimentar com o pasto revelado pela falta de água. Lucílio Pereira, que passa por aqui todos os dias, não se conforma com o ponto que a situação chegou. A seca agrava e o descaso aí que agrava mais ainda, porque se o poder público tomasse alguma iniciativa, talvez a seca seria um fator, mas não tão degradante igual está aí nossa cidade hoje. Quem consegue ainda driblar o problema é este pato. O animal, que aparenta estar doente, tenta se alimentar em meio ao lixo e pouca água. A boa notícia é que o espaço já tem investimentos previstos. Existe uma verba parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão destinado para a urbanização, reurbanização da lagoa. Vai ser feita toda a limpeza, desassorear a lagoa, que é o suficiente para poder fazer uma boa limpeza na lagoa. Mas o estrago da seca é bem maior.
A conta é simples, sem água não temos umidade, e sem umidade não temos chuva. E esta não é uma realidade apenas de Montes Claros, mas de toda a região. Dos 151 municípios em estado de emergência por causa da seca no estado, 80 estão no norte de Minas. E se antes o período de estiagem entre abril e outubro era amenizado a partir de novembro, nos últimos 5 anos não é o que temos observado. Nesses últimos 5 anos a gente teve uma forte presença do El Niño, que é aquele fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E isso alterou um pouco o clima do planeta todo, inclusive na região nossa, né? Fazendo com que essa estiagem se prolongasse por esse período bem extenso aqui. Segundo o professor responsável pela estação meteorológica da Unimontes, a situação pode ter mudança a partir de agora. Provavelmente, a partir de agora, nós teremos condição de ter chuvas, pelo menos chuvas mais dentro da média histórica nossa, que é em torno de 1.100 milímetros de chuva por ano. Apesar disso, apenas um período de chuva não será suficiente para consertar o estrago de todo este tempo de estiagem. Nenhum ano só, eu penso que não. Acho que é preciso ter alguns anos de boas quantidades de chuva para a recuperação desses mananciais todos, né? Lençóis subterrâneos, rios, todos esses lençóis que estão bastante secos. É preciso que a gente tenha períodos longos de alguma quantidade de chuva regular para que a gente tenha, então, o retorno daquela quantidade de água nos rios, nos lagos, etc. Né? E isso depende de quem? Principalmente São Pedro lá, mandar chuva para a gente aqui, né? Então, só São Pedro mesmo, viu? Mas não foi dessa vez. Vamos saber como fica o tempo em Montes Claros e região? Em Montes Claros, o tempo para esta quinta-feira permanece com sol, mas com muitas nuvens. A mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus. Já na cidade de São João da Ponte, a mínima é de 19 e a máxima é de 31. Em Japonvá, o sol predomina e a máxima fica em 35 graus e a mínima pode chegar aos 23. Em Brasília de Minas, as temperaturas variam entre 31 e 19 graus. E veja depois do intervalo, o testamento ainda é uma prática pouco usada no Brasil, apesar da relativa simplicidade do processo. É já já.